Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, amigos queridos, bom dia, amigas.
Obrigada a vocês que já estão aí conosco, nos assistindo pela manhã. Nós aqui já estamos no novo horário, nós estamos agora ao meio-dia aqui na Europa, então 1 hora antes, tá? E para vocês ficaram a mesma coisa, às 8 horas da manhã no Brasil. Então, a todos vocês que já se encontram aí conosco, estudando, nos ajudando, nos enviando energias boas, positivas, né? Os canais que transmitem esse nosso estudo, a Rede Amigo Espírita, o GRAC da Itália, a TV7, e a vocês que se encontram aí pelo Seja Viena. Bem-vindos. Bem-vindos, Lorey, Amália e Olguinha. Nós já temos, então, o Evangelho de hoje, né, para começarmos as nossas reflexões. Se eu fiz a anotação correta, é o capítulo 5, item 16? Item 16, isso. Perfeito. Então, Amália, começa, por favor. Obrigada. Muito bom dia a todos, companheiros queridos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Primícias do Reino, da nossa querida Amélia Rodrigues, que está nos ensinando a conhecer Jesus na sua trajetória de trabalho há 2000 anos atrás e que repercute até hoje, repercutirá sempre em nossas vidas. Então, como sempre fazemos, temos o Evangelho como roteiro da nossa mente, dos nossos pensamentos, para que possamos realizar com equilíbrio esse trabalho de Jesus. Então, estamos trazendo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item 16 é da lição Suicídio e Loucura. Então, nós vamos ler o item 16, que diz o seguinte: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro e as ideias materialistas são, em uma palavra, os maiores estimulantes ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. E quando se veem homens de ciência apoiarem-se sobre a autoridade do seu saber, esforçando-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar após a morte, não é induzi-los a concluir que, se são infelizes, o melhor que tem a fazer é se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-lo disso? Que compensação lhes poderia oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nada, além do nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale atirar-se nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, por conseguinte, o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aqueles que dela se fazem apóstolo assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a visão da vida se transforma, pois a dúvida não é mais permitida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação, que afastam muito naturalmente a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral, que contrapõe a covardia moral do materialista, né? A coragem moral que o Espiritismo nos ensina para enfrentar esse mal
tão grande que graça à humanidade. Então, vamos à nossa prece, amigos queridos, para darmos prosseguimento aos nossos estudos de hoje com a nossa querida Amélia Rodrigues. Senhor Jesus, bondoso e amoroso Mestre, amigo e condutor de nossas vidas, queridos benfeitores espirituais que nos conduzem, nos amparam, querida Amélia Rodrigues, patrona desse trabalho, que nos trouxe esta obra abençoada que estudamos, nós aqui estamos, dizendo presente ao trabalho, para darmos prosseguimento. Jesus amado, abençoa nossos esforços para sermos fiéis, perseverantes e conseguirmos fazer conquistas significativas nesta encarnação. Ajuda-nos, Senhor, nesse esforço que todos estamos fazendo para prosseguirmos. Permita, Jesus querido, que possamos todos juntos refletirmos as lições da nossa querida Amélia Rodrigues, adquirindo conhecimento e compreensão naquilo que ela está nos ajudando a saber. Abençoe a todos nós, todos que nos ouvem nesse momento, todas as casas espíritas aqui representadas, ou lares aqui representados, ajudando-nos, Senhor, a observar que a coragem moral que estamos desenvolvendo, de nos dedicarmos a esses momentos de estudo, de reflexão e de prece, nos ajudará a vencer os obstáculos do caminho. Envolve-nos, Senhor, nas forças infinitas do teu amor e permita-nos que possa ser em teu nome, em nome de Amélia Rodrigues, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos, da nossa parte, considerarmos iniciado o nosso trabalho desta manhã. Graças a Deus. Graças a Deus. Antes de nós entrarmos no ar, amigos que já estão aí conosco, estávamos falando das dificuldades de cada um de ontem para hoje. Um faltou luz, outro faltou a internet. Alguém foi o quê que faltou? Você? Água. Água. A Malha também teve pico de luz, mas nós estamos aqui e, acima de tudo, agradecemos a Deus. Que leitura fantástica essa de hoje, né? Porque também a dificuldade, não essa que a gente está falando agora, mas quantas situações realmente severas que, às vezes, chegam na vida, nas nossas vidas, do modo geral, e nós não temos a força, talvez pensamos que não temos com quem conversar, ou amigos, ou então, como é bom a gente poder estudar, poder fazer essas reflexões, né? Deixa eu ver aqui esse barulhinho. Pronto, fechei. Essas reflexões que a espiritualidade nos traz, né, pessoal? E as nossas obras espíritas estão repletas. A gente percebe claramente que o estudo da doutrina espírita, o quanto que ele é progressivo, né, Amália? Porque ele nos tira do lugar, ele nos tira da nossa zona de conforto. São várias nuances, aqui nós estamos estudando esse viés. Se a gente for para um outro autor, um Caibachuta, um Leon Denis, a própria codificação, a revista espírita, aí já nos leva para outro viés. Temos Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, gente, só alguns, né, pessoal? Sem falar de Dona Ivone, entre tantos outros, né? Então, realmente é para mexer com a gente. Uma oportunidade única que eu acho que esse período que a gente está vivendo
essa oportunidade que a vida está nos dando nesse momento, porque há 50 anos atrás não era assim, há 70 anos atrás não era assim. Então, é esse momento, é esse agora, né? Fala, minha querida. Então, e essa lição do Evangelho, que fala da covardia moral e da coragem moral, não é só com questão ao suicídio. Isso. Todas as aflições da vida. Quantas vezes a gente se acovarda, por exemplo, não tenho tempo para estudar, não dá tempo, né? E quanta coisa, quantos conflitos, quantos problemas nós venceríamos tendo a coragem moral de vencer esses momentos, enxergar que são nesses estudos que a gente fortalece, que a gente fortalece a mente, fortalece o coração, aprende a entender por que passa por isso, por que passa por aquilo, né? Quantos nós poderíamos, né, vencer de dificuldade adquirindo a coragem moral, que é o que o Espiritismo traz para nós, dá para nós, né? Jesus, é Jesus. É isso. Lembrando que a palavra do momento é procrastinar, né? É sempre sempre deixar para depois, é a preguiça tomando conta, em todos os sentidos, em todas as áreas da vida, né? E tem que ter esse cuidado, sim, porque estamos vivendo momentos únicos. Esse momento que a Terra está passando de possibilidades mesmo de evolução, não vai ser assim de uma outra oportunidade, a gente não sabe, né? Esse convite que está sendo feito, né? Então é isso, aqui estamos, né, nesse estudo, nesse belíssimo capítulo, que é o capítulo 12 do livro Primícias do Reino, mas aí na nossa 10ª parte, terminando hoje esse livro, para começarmos o capítulo 13 na semana que vem. O Lore já deu um spoiler aí nos bastidores. O que você falou, Lore, nos bastidores, que é o título do nosso estudo semana que vem? Seremos limpos. Ser limpo. Então, Lore, a leitura na tela e vamos aí às nossas reflexões, meu amigo. Vamos lá. Graças a Deus. Os olhos do recém-curado... Querida Alguinha, perdão, eu vou fechar o teu microfone, você abre quando você for falar, por causa do barulhinho, tá bom, meu amor? Então vamos lá, vai meus lá, amigos. Perdão. Tranquilo. Os olhos do recém-curado se injetaram. A boca retorceu-se em estranho rictus e ele exclamou: maldita sejas, Gerasa, que expulsas os filhos e desprezas os enviados. Aquela voz trovejou poderosa e a cidade, presente à cena de vergonha e dor, não mais esqueceria as visões daqueles dias, as expressões dos 2 homens aos quais fechava suas portas. A gente vê aqui, né? A gente até já comentou isso semana passada, né? Naquele momento, aquela comunidade, ela não estava percebendo que a luz se fez junto a ela. A luz veio até ela, né? A luz procurou iluminá-la, né? Ela estava distraída, ela tinha outros interesses, outros pensamentos, outros sentimentos, ela não estava muito atenta a uma luz. E esse rapaz, reparem só, ele nesse momento, ele ainda não está totalmente investido do pensamento, do sentimento de Jesus, porque é óbvio, ele mal conhecera naqueles instantes antes de ser curado, então ele está curado, mas ainda assim ele mostra, né, uma certa indignação em relação àquele grupo de pessoas que eram os seus, mesmo que eles não o acolhessem, eram os seus, e que a partir daquele momento, né, ele acaba se desligando daquele grupo de pessoas. Era mais ou menos isso nesse slide, né, Lu? Agora, meninas, vocês vão fazer também uma apreciação desse slide, não vão? O que eu percebi, aí eu me lembrei agora,
Lore, bom dia a todos, bom dia, queridos, almas queridas do nosso coração. Bom dia, Rô, chegando aí. Eu lembrei que as cenas fortes, né, como essa, marca uma civilização, marca o povo, e a gente não esquece. O martírio lá do circo de Roma, né, onde vários cristãos foram queimados, foram queimados, não, foram devorados pelos leões, marcou, né? E também aqueles que provocaram a situação também tiveram que resgatar e sofreram as consequências daquela ignorância, daquele sentimento que os levaram àquela prática, né, com os seus irmãos. Então, são muitas, tanto as coisas boas marcam e ficam registrados, né, no tempo, no espaço, em nossos corações, como as cenas que são dolorosas, né, que marcam também. Nós vamos vendo que muitas pessoas reencarnam ainda em processo de culpas e guardam essa culpa e têm as suas inquietações pelas suas atitudes equivocadas, né? Então, ele falou de uma forma aí bem forte, né, como maldita, como se estivesse rogando praga, que não era o caso, mas assim, que pena, vamos traduzir essa palavra aí, que pena que vocês não perceberam esse momento desse trabalho de Jesus, desse amor de Jesus, que nos auxilia, que nos ajuda e se afastam dele, né? Esse sentimento também nos toca quando a gente quer trazer para os nossos amados, para os nossos queridos, os ensinamentos que a gente vê que não entra ainda, né? Ainda está, a gente fica assim, pedindo a Deus que abra uma portinha para deixar entrar essa luz e haver essa modificação que vai trazer um pouco mais de tranquilidade, serenidade aos corações. Então, essa forma maldita que ele coloca aí, né, como se assim, poxa, que pena, né, que vocês não perceberam a grandiosidade de Jesus e a presença dele nesse momento, nessa cidade. Quantas cidades, quantas foram destruídas, como própria Jerusalém, né, quando Jesus chorou diante de Jerusalém, por não perceberem a presença daquele espírito, daquele ser que vinha trazer a grande mensagem da lei do amor. Né? É isso aí que veio no meu pensamento agora. Olga, terminou alguém? Então, o que eu observei nessa obra, Pelos Caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues traz para nós a lição Expulsaram-no dali. Então, é interessante que, por exemplo, não é só uma questão de uma pequenina cidade. Eram várias cidades da Samaria, ali daquela região, aonde Amélia Rodrigues coloca que o ódio imperava ali. Aquele sentimento, as heranças morais do primitivismo, né? E havia um ódio muito grande, porque eles tinham brigado lá com Jerusalém, né? Então, havia lá essa diferença entre eles. Que aí ela lembra que havia entre eles, né, o ódio de casta, de raça, de religião, de paixão dissolvente. E como a gente aprendeu que os obsessores nessas regiões eles eram cruéis, principalmente ali de Gerasa, aonde tem esse caso desse homem, né, que foi curado por Jesus. Então, o ódio entre eles era imenso. Aí eu pensava, cada vez que eu leio isso, que a gente vai caminhando com a Amélia Rodrigues, aí eu vou observar, meu Deus, como foi... Nós não temos ideia do trabalho que Jesus teve e continua tendo, porque esse ódio ainda está, essas brigas, essas perseguições de demônio, como ela traz aqui, né? As perseguições dos anticristos, dos espíritos que odeiam o trabalho do Cristo, porque é o trabalho do bem, e eles são conhecedores
do trabalho de Jesus, então envolve as criaturas fracas, frágeis, né? E tentam dominar, porque como a Amélia Rodrigues coloca, que eles, esses espíritos, eles não se intimidavam diante das situações, nem diante do Cristo. Né? Eles dominavam, eles tentavam dominar mesmo, e com crueldade dominavam as criaturas. Por isso, as criaturas ou ignoravam, ou se revoltavam, ou até chegavam a expulsar o Cristo. Por que expulsavam o Cristo? Porque, estando tão odienta, tão envolvida pelo ódio, não prestavam atenção no seu valor, no seu amor, como não prestaram atenção ali na cura daquele menino, daquele homem, que há tanto tempo vinha, né, como louco entre eles. Né? Então, é fruto de muito ódio. Como ela diz aqui, ó, as criaturas daquela região eram pequenas cidades de tamanho, mas fortemente dominada pelo ódio, pelo demônio, que ela chama aqui, pela força, né, do mal. Por isso, o grande trabalho de Jesus, e Jesus sabia disso. Jesus sabia disso, os discípulos que não compreendiam. Por que o mestre ia para aquele caminho? Por que o mestre ia se preocupar com aquelas criaturas tão difíceis? Mas o mestre sabia. Jesus sabia onde ele estava indo, por que ele desviava de caminho, porque o trabalho dele era esse, a missão dele era essa. Porque por isso que ele afirmou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? E não tem doença maior do que o ódio, doença maior do que o inimigo, doença maior do que o desamor, né? De si mesmo e do outro. Então, por isso, o grande trabalho do Cristo, né? E ali, essa cidade aí que a gente está vendo é um exemplo, né? Porque tiveram outra, a gente viu aquela lá da moça do poço, né? Da samaritana, não é isso? Como é que é do poço? Como é que é, Lore? O outro capítulo que a gente estudou? Sim, lembro. A samaritana. A samaritana, né? Então, e assim foi Jesus em todas essas cidades, ele encontrou esse ódio todo, né? Que a gente está vendo aí, mas ele sabia que ele curando ele já teria dado, né, feito o trabalho dele, porque aquele continuaria, como a gente vai ver aqui nos próximos capítulos de hoje, para encerrar, né? Como é que fica isso aí, né? Essa criatura, né, que foi a única que reconheceu o trabalho do Cristo. Era a mulher da Samaria, o capítulo anterior. O título é A Mulher da Samaria, que nós estudamos anteriormente. Coração, é com você, Rô, por favor. É só para dizer que, assim, foi o único que estava doente, foi o único que enxergou, né? E outra coisa também é a gente olhando, ver isso muito hoje, outra vez, como a Lu falou no início, né? Muito progressista e muito contemporânea a doutrina espírita, porque nós estamos vendo coisas assim, bastante parecidas. Muitas delas em nome do Cristo, outras delas contra o Cristo, mas nós estamos vendo, né? Mas vamos em frente. Quanto às igrejas continuarem alimentando a ideia de demônio, enquanto continuarem negando as leis, né, que estão presentes, as revelações, negando a doutrina, né, dizendo ainda que isso é coisa do demônio, é o mesmo quadro ainda presente. Apesar de todo o trabalho, todo o avanço que já está paralelo a isso. Graças a Deus a gente está nesse paralelo.
Quando a medicina mudar, então... Nós já estamos no paralelo. Oi? Quando a medicina mudar, aí então a cura será melhor, né, Amália? Não será tão dolorosa. Mas vai. Antes de nós entrarmos no próximo slide, ainda sobre esse aspecto, é a visão material da religião. É como se a religião ela fosse um estimulante que nos ajudasse a resolver todos os nossos problemas materiais, né? A falta de visão da vida futura, que é um dos grandes dificultadores para que as religiões, de maneira geral, elas se conectem com o alto, né? Com o Cristo, com Deus, com o superior. Me parece que demorará um pouquinho para que essa visão que a doutrina espírita busca trazer para nós, né, ela seja acolhida. Me dá essa impressão, né? Eu hoje já não tenho mais disposição, né, para assistir os cultos de outras instituições religiosas pela televisão. Até o fazia para saber como é que, né, as coisas estavam ocorrendo, etc. Hoje eu não tenho essa disposição. Mas quando eu via essa questão material, ela era proeminente, infelizmente. Estava pensando e é bom você ter E é bom, Lógico, você ter lembrado isso, que às vezes a gente fica assim, meu Deus do céu. Eu não tenho também, sabe? Não consigo. Às vezes a gente dá uma passada assim, mas olha, desculpa a expressão, tanta bobagem ainda, tanta coisa tão contrária a uma realidade que a gente está vivenciando. Eu perder meu tempo aqui só para ficar olhando aí para ver como é que eles fazem, não me condiz. Não condiz com a minha cabeça. Na verdade, assim, é uma realidade diferente da nossa, que graças a Deus a gente está já acompanhando a ideia que Kardec trouxe. Mas a gente sabia a limitação, né, Rô? A gente sabe que é limitação. Com certeza. E outra coisa também a grande diferença concordo com você, Lori, a visão da vida futura. Que você tira o foco das coisas de hoje, de você, caramba, eu tenho que olhar para lá. Então, isso já muda, porque enquanto eu estiver interessado em ganho, eu vou passar por cima igual um trator. Quem manda sou eu, e o resto que aproveite se quiser. Mas quando você se transporta, caramba, vida futura, ninguém morre. Já muda, né, gente? Ninguém morre, né, como outras filosofias apresentam. Ninguém morre e vai carregar sua se a gente pode chamar assim, que a gente não gosta muito de cruz, mas carregar sua cruz depois do outro lado, né? Isso é um diferencial que a gente tem na formação da nossa fé raciocinada, que a gente tem muito a agradecer a Kardec, muito mesmo, né? Muito bem. Bom, agora vamos para o nosso último slide do nosso capítulo, né, Lu? Será, gente? Será? Vamos lá, vamos fazer a leitura, então. Depois de caminhar pelas terras da Decápole, narrando o que lhe fizera o Galileu, ele demandou às praias do outro lado do mar e perdeu-se na multidão que acompanhava as pregações no lago e nas cidades, nos montes e na orla das estradas, oferecendo suas mãos e seus braços aos aflitos e combalidos que necessitassem de ajuda. Não mais se afastaria dos sofredores, seus irmãos de infortúnio. Procurava dar-lhes a fortuna da esperança, como ele mesmo a recebera do Rabi. Seguia-o deslumbrado e reconhecido pelo que recebera, e passou a amar como for amado, trabalhando também pela extensão do reino de Deus que ele anunciava. Olha só que interessante a postura desse menino. Sabe o que eu tenho lembrado, assim? Quando a gente recebe, né, alguma bênção, recebe alguma graça, recebe alguma coisa boa, e a gente é todo cheio de gratidão, gratidão, gratidão. Ótimo, maravilhoso. Mas nesse momento o menino não ficou só no gratidão, não. Ele buscou retribuição. Retribuir, provar para si, né, que ele estava imensamente agradecido, procurando de alguma maneira
oferecer para aqueles companheiros a sua própria notícia. Vejam só, eu passei por um perrengue muito difícil, muito complicado, muito doloroso. E na minha vida encontrei o Cristo no caminho, né? O Cristo salvou-me, né, da ignorância, salvou-me da dor, salvou-me do sofrimento. E eu agora, em gratidão, retribuo ao Cristo através do quê? Do trabalho no bem. No caso dele, da divulgação e do trabalho. No caso dele, mostrando para aquelas pessoas com quem ele contatava que ele era o exemplo vivo da importância do Cristo na vida dele, pois receber aquela bênção, aquela graça, né, aquela cura, e a partir daquele momento ele estava renovando o seu pensamento, o seu sentimento, para não mais incorrer em equívocos lamentáveis, para não mais voltar a adoecer, para não mais se ligar pelo pensamento àqueles seres a quem ele outrora, de alguma forma, se vinculou pelo pensamento, né? Pelas atitudes equivocadas, pelos pensamentos equivocados, né? Pela conduta equivocada. Quer dizer, é como se o Cristo tivesse dado para ele ali uma carta de alforria. Ó, você está livre, meu filho, né? Segue os teus caminhos agora na paz de Deus, mas vá e não peques mais. Lembra quando Jesus fala isso, né, para mais de um? Vá e não peques mais. Então, ele mostra para nós que ele incorporou o Cristo no coração. Incorporou e vivenciou. Ele provou para si. Eu estou enfatizando provou para si, porque a gente não tem que provar nada para ninguém. Provou para si que aquela bênção era imorredora. Não é mesmo? Não mais aquela bênção se afastaria dele e não mais ele se afastaria do Cristo. Agora, observem só, ele, né, visitava todos os ambientes onde o Cristo pregava, né? Ou seja, ele ia buscando informações e agregando no cérebro, agregando no cérebro, agregando no cérebro. E, ao mesmo tempo, agregando no coração, pois mostrou que a atitude dele, né, em seguida, era justamente essa, divulgar, né, o Rabi, divulgar os ensinamentos e exemplos de Jesus, e, dentro do possível, oferecer o seu braço amigo, o seu ombro amigo, sua palavra amiga, né? A sua atitude, seu comportamento nobre, né? Sério, útil, produtivo, que fizesse com que as pessoas reconhecessem nele. Ah, ele foi curado? Então ele dá mostras de que ele foi curado e de alguma forma, é grato, retribuindo a ação do Cristo na sua vida. Meninas. O processo obsessivo, a gente sabe que é um processo bem difícil, né? Que precisa realmente de ajuda para que a pessoa saia daquela situação, principalmente uma situação em que ele se encontrava. Então, em presença de Jesus, a gente vê o magnetismo do Cristo, o auxílio que veio para ele foi muito grande, né? Muito grande mesmo. Assim como veio o auxílio do Cristo através de outras formas que nós temos que receber na nossa casa espírita, quando a gente é ajudado, porque o corpo doente é uma coisa, né? O corpo está doente, está enfermo, está caindo aos pedaços, dá para sobreviver com esse corpo machucado. Mas a questão da mente, né, do desequilíbrio mental, então o cuidado que nós temos que ter com a nossa mente, quando os nossos pensamentos começarem a divagar muito, para não nos perdermos, né? Nos perder, porque a gente vai precisar de ajuda mesmo. E, às vezes, não com quem convive conosco não entende isso e joga você lá num local qualquer, onde você tem que receber o atendimento de terceiros, nem sempre o atendimento condizente com a nossa necessidade, que é o atendimento espiritual, que a gente sabe o benefício que é o tratamento do passe, o tratamento das palestras, das comunicações que a gente recebe, onde vamos ajustando aí os nossos pensamentos, vamos nos auxiliando. Então, ele teve essa ajuda e fez algo que é importante para todos nós fazermos, que é
não aproveitar a grande oportunidade da ajuda, da cura que recebeu, e, a partir dali, iniciar um processo que venha se ajudar, primeiramente, né? A gente tem que se fortalecer e começar a fazer essa divulgação, que na época era da forma que ele fazia. Mas hoje a gente tem outros meios, estamos aqui, através da internet, fazendo essa divulgação e levando essa mensagem de Amélia Rodrigues para outros corações. Nós temos os livros, mas naquela época eles falavam mesmo, iam ao encontro do povo levar a mensagem, continuar ajudando, mostrando, como se faz, como Cristo fez, né? Curando, ajudando, como Pedro fez. Então, é um processo bastante interessante. A dor, né? A dor, quando chega, nos movimenta, mas, na questão da mente, nós precisamos mesmo do outro para nos soerguer. Então, uma visita que eu fazia a uma pessoa querida, né, que morava comigo, que foi internada no hospital, hoje está desencarnada, eu vi a dor, né, a dor das pessoas que estavam lá internados, os que já estavam curados, mas que foram deixados pela família, querendo encontrar o seu familiar e não conseguia, e a dor daquele que estava internado, querendo sair daquela situação. Então, a gente sabe que Jesus é o grande caminho para todos nós, né? Nós devemos buscá-lo, e nós continuamos tendo meios para isso. Basta a gente sair dessa incredulidade e procurar esses meios que vêm ao nosso encontro através do Espiritismo, dos amigos espirituais, né? E Deus, nosso Pai. Eu quero só falar... Acabou, Guinha? Quero falar rapidinho só. Eu achei, o que mais me impressionou aqui foi como ele conseguiu aproveitar, apesar de ter sido banido, assim, enxovalhado, expulso da cidade onde ele nasceu, ele saiu para dizer, como falou o Lori, da gratidão e para poder retribuir. E com certeza ele deve ter levado alguns foras, porque nós somos nós, né? O ser humano é o ser humano. Então, não é tão fácil, você não sai falando, todo mundo vai aceitando. Não é assim. Mesmo assim, não mais se afastaria dos sofredores e irmãos de infortúnio, levando fortuna da esperança. Ele foi ajudar, oferecendo suas mãos e seus braços aos aflitos e combalidos que necessitavam de ajuda. Com certeza, ele não foi bem acolhido por todos, mas ele não desistiu. Eu achei assim, esse exemplo dele, que era o doido, né? Era o maluco, era o do grupo, acabou sendo um grande exemplo, né? Muito bom. Pronto, Marlinha. Então, eu vi aqui, né? Já que a gente estudou no Evangelho a coragem moral, né? Ele teve a coragem moral. Primeiro, quando ele vê a atitude do povo, expulsando ele, o Cristo, dali, né? E ele tem a coragem, mesmo sofrendo aquela pedrada, ele dá aquela chamada de atenção, né? Para o povo, chamando-os de maldito, né? Que expulsando os dois. Tanto que a Amélia lembra aqui que eles ficaram com vergonha, né? O povo ficou com vergonha. Então, nesse momento, esse menino teve a coragem moral, né? E teve a coragem moral também quando ele, né? Que aqui, como eu botei aqui, a mudança de foco. Como que ele mudou de foco, né? Então, ele estava num estado de total perturbação. Jesus trouxe-o à lucidez, né? A sua realidade, a lucidez de espírito, né? Daquele de encarnado, mas que ele não era louco, ele estava obsidiado, ele estava possesso de um espírito, mas ele não era uma pessoa perturbada mental. Por isso, ao adquirir a lucidez, ele reconhece a bênção que recebeu. Ele reconhece o valor do Cristo,
e ele muda de foco. Então, o que ele faz? Depois de caminhar pelas terras de Decápolis, aquelas terras, aquelas cidades, muitas cidades ali não, dessa região, né? O que ele faz? Perdeu-se na multidão que acompanhava as pregações de Jesus. Então, ele passou a seguir Jesus e ele passou também a fazer aquilo que Jesus ensinava. Mudança de foco, né? Total mudança. Então, ele foi, né, oferecendo suas mãos e seus braços aos aflitos e combalidos que necessitassem de ajuda. Aí a gente vê, porque eu já repeti aqui várias vezes, Jesus sabia o que estava fazendo e atingiu o seu objetivo. Ele deixou ali um representante. E vê que Jesus se dirigia particularmente ao elemento mais difícil ali da região, mais sofrido, mais complicado, e curava o mais complicado, né? Visto que basta a gente ver o trabalho dele curando os leprosos, doença que até hoje arrasta, né? Hoje já tem uma certa cura, já tem até cura, dependendo do grau que esteja a enfermidade, no seu princípio era cura, mas ainda é um mal muito grande na humanidade, como obsessão, porque as epidemias, né, as convulsões que os demônios provocam nas criaturas, como Kardec traz aqui na Revista Espírita, né, de 1862, né, que eu até lembrei para vocês semana passada, ele fala dos casos dos endemoniados, né, a demônio-mania. Ele diz que hoje, né, na época dele, que não tem 200 anos ainda, o negócio rola ainda na humanidade, que são as pandemias, as epidemias, né? Isso aí não é só uma enfermidadezinha. Isso aí tem a parte espiritual por trás disso, né? Da própria criatura ou de quem os acompanha, né? Então, tudo isso Kardec traz aqui na Revista Espírita, quando ele vem falando. Então, ele diz aqui, ó, realmente, ao observador atento, revela uma situação análoga à que se manifestou nos últimos anos do paganismo. Ninguém ignora que quando o Cristo, nosso muito amado mestre, encarnou na Judéia, sob os traços do carpinteiro Jesus, aquela região havia sido invadida por legiões de maus espíritos, que pela possessão, como hoje, se apoderavam das classes sociais mais ignorantes, dos espíritos que, encarnados mais fracos e menos adiantados, em uma palavra, dos indivíduos que guardavam os rebanhos e vagavam nas ocupações rurais. Não percebeis uma grande analogia entre a reprodução desses fenômenos idênticos da possessão? Nisso existe um ensinamento muito profundo. Isso é, sabe quem está falando isso para a gente? Erasto, que está falando aqui. E disso deveis concluir que cada vez mais se aproximam os tempos preditos e que o Filho do Homem em breve virá expulsar de novo a turba de espíritos impuros que se abateram sobre a terra e reavivar a fé cristã. Hoje, à luz da doutrina espírita, né?
Então, Erasto mostra que hoje, à luz da doutrina espírita, está o Cristo ainda trabalhando para diluir, para desfazer esse domínio de maus espíritos na humanidade. Que eu sempre lembro o que a dona Ivone ensinou para a gente, que é o trabalho do doutor Bezerra de Menezes para Jesus, curando as obsessões. É Jesus também trabalhando na cura das obsessões. Só que hoje temos a abençoada doutrina divina, a doutrina espírita, à luz da razão, da lógica e do bom senso, né? E o esclarecimento das leis da ciência que estão envolvidas nisso aí, magnetismo, fluido, pensamento, sentimento, e etc. e tal. Né? O poder do pensamento, né? Tudo isso que é necessário ser conhecido para curar essas obsessões que graçam a humanidade. Muito bem. Eu estava pensando, né? Eu estava até olhando aqui, pessoal, deixa eu puxar aqui de novo. Primeiramente, na transformação, né? Então, a gente vê o Cristo transformando a vida dessa pessoa. E aí a gente estava olhando aqui, que nós já estamos na metade, um pouco mais da metade do livro, né? E ele nos traz ainda um pouco de reflexão. Nós começamos lá com a explicação, depois o prólogo, depois os respingos históricos. Nesses 3 itens nós ficamos ali, né, estudando. Aí começamos o primeiro capítulo, olha, as boas novas, estudamos o precursor, o excelso canto, ficamos muito tempo nesse capítulo, não foi? Depois, o Nicodemos, o amigo, ali a gente também vê essa questão da transformação, né? O mancebo rico, falamos muito sobre isso, essa transformação dele se dá provavelmente no mundo espiritual, pelo que a gente pode entender, né? Porque naquele momento ali ele não entendeu a mensagem. Depois, no capítulo 6, estudamos Semente de Luz e Vida. O 7, o Paralítico de Cafarnaum. Aí, várias lições maravilhosas. O convite, de novo, né, a esse andar com Jesus, essa transformação de Jesus, com Jesus. E a gente vê também que há momentos que a gente realmente tem essa grande oportunidade, mas não faz essa transformação. Depois, o capítulo 8, a apelante cananita, a mulher de Samaria, o capítulo 9, o 10, embaixadores da esperança, o 11, do Tabor e a planície, o Tabor e a planície, e esse que nós estamos agora, o obsidiado Gerazeno. Para na semana que vem, nós ver se a gente consegue começar a entender essa mensagem de Jesus que nos diz ser limpo. O que será que isso significa, né, pessoal? Tem muita coisa aí, porque tem vários aspectos que a gente vai falar. E a gente vê também essa questão que vocês trouxeram tão bem da questão da obsessão. Nós vamos ver isso também, né, mesmo nesse capítulo, né? Então, assim, é uma viagem, é um convite que a benfeitora nos faz, né, para a gente fazer aí essa caminhada com ela, fazer essa reflexão com ela, essa reflexão que a espiritualidade está nos trazendo, né, pessoal? Eu esqueci de falar no princípio do nosso amigo da Estação da Luz, que também transmite nosso estudo no outro momento. Então, a eles também, lá do canal da Estação da Luz, que nos verão em outro momento, um abraço para eles. E aqui agradecer também mais uma vez as mensagens, né? Hoje o pessoal tá aqui, gente, escrevendo, colocando,
participando, isso é muito legal. Primeiro que ajuda, né? Nos ajuda a trazer essas nossas reflexões, né, meninas e menino, né? A gente vê aí que está sendo atingido, né, o nosso objetivo e os amigos aqui contribuindo com a gente também, porque as pessoas, quando escrevem, elas também nos trazem lembrança de alguma coisa que às vezes a gente esqueceu, e elas estão ali estudando conosco, né? Isso é muito, muito legal. Lore, quer falar alguma coisa? Lu, eu só queria ainda voltar, se você me permite, a um aspecto assim, que eu queria enfatizar do texto que nós lemos, né? No final, quando diz lá, procurava dar-lhes a fortuna da esperança como ele mesmo a recebera do Rabi. Por que isso? Porque o que é a doutrina espírita? Ela é instrução, né? Ela é esperança e ela é consolação. Então, no sentido de mostrar que ele entendeu muito bem a mensagem do Cristo, não é mesmo? E ele se pôs a caminho, ele se pôs a labutar, né, de alguma forma, oferecendo para aqueles companheiros aquilo que tinha nascido, né, e imediatamente se fortalecido dentro do coração dele. Para que nós, né, conhecedores que somos da doutrina espírita, que não demoremos a deixar que frutifique essa semente que o Cristo plantou no nosso coração. Né? Por que nós falamos isso? Porque algumas pessoas elas vão chegando à casa espírita, elas vão assistindo, elas vão tomando passe, e às vezes isso, né, se prolonga por muito tempo, do meu ponto de vista. Né? Porque do ponto de vista da pessoa, ela está indo ali, aprendendo, e às vezes a gente, né, observa uma pessoa e convida para uma frente de trabalho, quem sou eu? Ainda não estou preparado, ainda isso, ainda aquilo. E esse menino, a gente pode ver que quase que imediatamente ele se pôs a campo. Quase que imediatamente ele entendeu que ele precisava oferecer para as pessoas aquilo que ele tão ricamente tinha recebido, que foi a esperança, que é o texto aqui. Então, é para a gente assim, ficar bastante atento quando somos convidados a uma frente de trabalho. Né? Quanto mais nós a negamos ou renegamos, mais mostra que a gente ainda não está com o Cristo vivo dentro do nosso coração. Estamos naquela fase do encantamento. Vai chamar covardia moral, né? Maria, eu não queria falar isso, não, mas não deixa de ser a covardia moral. Como a coragem moral é você vencer qualquer empecilho e aceitar o trabalho. Mas, Lu, era isso que eu queria trazer, para a gente ficar atento a isso. Se recebemos, temos o compromisso de devolver... A internet está horrível. Temos o compromisso de devolver a quem? A lei, né? A Deus. Sem pensar a quem devolvermos a lei, né? Isso, de fato, vai fazer com que nós tenhamos a consciência tranquila de que recebemos e devolvemos ao Pai. Era isso que eu queria trazer, Lu, só isso, por favor. Lu? Definir, né? Definir do capítulo. E uma outra coisa também que vocês trouxeram muito bem nas reflexões, essa questão do... A Amália usou vários termos, eu fiquei pensando, faltou o desprezível, porque ele fazia a transformação naquele que era o mais desprezível, que ninguém ligava, que ninguém queria, que ninguém tocava, que ninguém queria chegar perto. As oportunidades sendo dadas para todos, indistintamente, né? E tem eu fiz questão de ler os capítulos que nós estudamos, parece que a história se repete, mas se repete de outra forma. Porém, nunca é cansativa, mas nós só estamos na metade do livro, tá, gente? Do primeiro livro que a gente está estudando. A gente vai estudar outros livros ainda da benfeitora espiritual. Então, assim, é muito gratificante, sim. Temos muito que aprender com ela, muito. Verdade. Nós agradecemos aqui também, ó, pessoal aí agradecendo, nós que agradecemos. Uma ótima semana para vocês também. Agradecendo a nossa Leni, tá danada aqui, olha, contribuindo conosco. Exatamente, eu também lembrei de Maria de Magdala, também lembrei.
Não foi bem prontamente também. Eu acho que ela precisou de um tempo, né? Mas quando se entregou, entregou mesmo, né? Largou tudo e foi que foi. E outros que a gente viu, né? Que depois de curado foi festejar, foi fazer outras coisas, ou aquele que Jesus falou, vem agora, vem comigo agora, nesse momento. Ah, não, mas eu ainda tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho ali que ir naquela festividade ali, fazer alguma coisa. Então, tem muito de nós em todos os estudos, né? Tem muito da gente, né? Então, eu não sei se a Olguinha já vai poder fazer a nossa prece. Da nossa parte, nós vamos nos despedindo, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco, passar a palavra para os amigos aqui, para que eles também possam se despedir, e desejando para todos um excelente final de semana. Gostaria que, se vocês tivessem tempo, de uma outra forma, para dar continuidade a esse tema de hoje, às 11h45, nós temos aqui com essa também equipe do CELD, né, o estudo sistematizado sobre a medicina espiritual. O tema de hoje, já digo para vocês já, que eu tenho que abrir uma outra página aqui. Enquanto isso, eu vou passando a palavra para o Lore, para ele poder dar suas despedidas. Lore, por favor. Alegria muito grande estarmos juntos, estudando as obras de Amélia Rodrigues, estudando sobre Jesus, tendo esse rico aprendizado. Hoje, amanhã, depois, colocaremos a mão na charrua. Que Deus nos abençoe. Então, nosso tema de hoje é mecanismo da ação fluídica. O Paulo Nagai, ele vem trazendo, junto com o Marcelo, então trazendo assim, aspectos dessa questão da medicina espiritual, de uma forma crescente. Então, nós temos um tema, né, a desenvolver, e cada vez da aula, que é uma aula, né, é sempre tema naturalmente desenvolvido dentro das nossas bases, dos nossos livros da codificação e da doutrina espírita, para nós entendermos essas coisas. É mais ou menos exatamente o que eu falava no princípio, né? Esses aspectos diferentes. A ciência espírita, né? É a ciência espírita. Que a doutrina espírita nos traz, né, Amália? É tão diversificada, e aí eu concordo com vocês, que vocês falavam antes. Eu também, antigamente, não só via determinadas programações, até comprava livro, mas não dá mais. Eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para estudar, a gente não dá conta nem disso aqui que a gente tem que fazer, imagina, né? Mas vejo, sim, cada vez mais que a gente tem que estar, assim, na medida do possível, cada vez mais preparados, porque a doutrina espírita ela é muito rica, e é isso aí. Amália, suas despedidas, por favor. Então, agradecendo a todos a participação, né? Continuemos, amigos, perseverar é a nossa conquista desta encarnação. Que Deus abençoe a todos, que semana que vem vamos dar prosseguimento a novo capítulo. Um abraço para todos. Posso fazê-lo, já que alguém... Pode. Então, ó, um beijo no coração. Sua voz macia. Um beijo no coração. Pergunta para os meus filhos se é macia. Um beijo no coração de todos. Muita paz. Muito obrigado pelo carinho que a gente recebe de amigos que participam, nos abraçam, falam, nossa, aquele estudo está ótimo, muito bom. Nos ajuda a ter um incentivo, né? Ter a alegria de estar aqui estudando Jesus com a nossa querida Amélia Rodrigues. E uma semana assim de muita paz, gente. Não esqueçamos de vibrar, de orar pelo nosso planeta, sem julgar, apenas orando, pedindo a Deus que ampare, que ilumine a todos, sem julgar. Nós estamos hoje aqui calmamente falando de Jesus. Ontem nós estávamos lá pregando ele na cruz. Então, vamos continuar com nosso foco do aprendizado, da conquista e da transformação íntima, né? Muita paz, uma semana assim de muita paz, apesar de todas as lutas, que nós tenhamos paz interior. Grande beijo, gente, no coração. Obrigada. Então, queridos irmãos, só nos resta mesmo agradecer, né, por esse momento tão lindo
de Evangelho na nossa vida, nessa manhã de Evangelho, com a Amélia Rodrigues, e rogar, Senhor, as tuas bênçãos para todos nós que aqui nos encontramos, para os nossos irmãos que estiveram conosco nesta manhã, para que possamos, Senhor, entendendo essa mensagem, podermos realizar, assim como esse nosso irmão de hoje, que nos apresentou um estudo maravilhoso, levarmos um pouco, mesmo dentro da nossa limitação, um pouco desse evangelho aos nossos corações, trazermos para a nossa alma, vivenciá-los no nosso dia a dia, mas, acima de tudo, pensarmos nas aflições do mundo, nos nossos irmãos próximos, em todas a extensão onde haja dor, sofrimento, junto com esses benfeitores espirituais, Senhor. Nós nos sentimos mais fortalecidos e amados. Que a tua paz, que a tua luz permaneça junto aos nossos corações. E que possamos, neste dia e nos outros que virão, mantermos essa serenidade que conquistamos através do estudo pela nossa querida benfeitora Amélia Rodrigues e pelas lições de Jesus. Fica conosco, nos ajudando, nos abençoando sempre, Senhor, pois nós precisamos de Ti. Que em Teu nome, em nome dos benfeitores espirituais, em nome deste trabalho maravilhoso, rogando as Tuas bênçãos para as nossas irmãs que conduzem essa equipe, essa plataforma, para que ela continue, nos despedimos com as bênçãos de Deus e de Jesus em nossos corações. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.